Oi, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai ver algumas aplicações de integrais. Então, começando com o cálculo de áreas, né, que foi uma coisa que a gente viu na última aula. Então, se a gente tem uma função f de x, né, essa função definida no intervalo a, b, tá? Então, se a gente calcular a integral, né, dessa função f de x, né, variando de a até b, a gente vai ter a área líquida, né, com sinal, né, área com sinal, área líquida, entre o gráfico de f de x e o eixo x, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho o gráfico da função f de x, né, aqui definido de a até b, então esse gráfico, né, define uma região, tá, entre o gráfico e o eixo x, né, que seria essa região aqui, tá? E aí essa integral aqui, né, vai me dar a área líquida, né? O que seria a área líquida? Né? Tudo que está acima do eixo x vai somar positivamente, então essa área aqui mais essa área aqui, e tudo que está abaixo vai somar negativamente, né? Vai ter o sinal de menos. Então essa integral aqui vai me dar o quê? Vai me dar essa área mais essa área aqui, menos essa área aqui embaixo. Então, por exemplo, encontrar a área entre o gráfico de cosseno de x e o eixo x no intervalo de 0 a π. Então, pelo que a gente acabou de ver, né, essa área vai ser a integral de 0 até π de cosseno de x dx, tá? E aí, se eu calcular isso, né, a integral de cosseno é o seno de x aplicado de 0 até π. Então, aqui vai ficar, né, essa função aplicada em x igual a π, então seno de π menos, e essa função aplicada em x igual a 0 é seno de 0. E aí, se a gente calcular, né, seno de π é 0, seno de 0 é 0, então 0 menos 0 é 0. Aí a gente tem, então, que essa área, né, vai ser igual a 0. Mas aí vocês podem, né, se perguntar, será que isso é possível, né, uma área igual a 0? Tá? Sim, né, se a gente olhar para o gráfico da função cosseno de x, tá? Cosseno de 0 é 1, né? Aqui eu vou ter π sobre 2, né? E cosseno de π é mais ou menos isso daqui, tá? É menos 1, tá? E aí, se a gente olhar, né, para a região que isso define, né, que seria isso daqui e isso daqui, então isso daqui vai somar, né, vai ser mais, isso aqui vai ser menos porque está abaixo do eixo x. E como a gente tem essa simetria no gráfico da função cosseno, né, essa região aqui tem a mesma área que essa região aqui. E aí, se eu estou somando uma e subtraindo outra, vai dar zero. De uma forma mais geral, tá? Se eu tenho duas funções, f e g, bom, e aqui eu estou supondo que a função f é maior, né? Sempre maior ou igual que a função g, né? Então eu tenho isso daqui. Eu tenho uma função f aqui em cima, né? Um f de x, e uma função g aqui, tá? Definidas aqui no intervalo, de novo, de a até b. Tá? Então, essas duas curvas, né, o gráfico da função f e o gráfico da função g, também vão me definir uma região aqui no plano. E aí, a área dessa região, tá, também pode ser dada como uma integral. Né? Então, a área líquida, né, se essas funções aqui se interlaçassem, digamos assim, tá, isso ia me dar área líquida. Mas nesse caso aqui, em que a função f é sempre maior que a função g, tá? Eu vou ter a área entre os gráficos da função f e g no intervalo AB, né? E essa área é dada por, de novo, essa integral aqui, né? Integral de a até b, né? No intervalo onde essas funções estão definidas, da função de cima, f, menos a função de baixo, que é a g. Então, por exemplo, né, encontrar a área entre o gráfico de y igual a x ao quadrado e y igual a x no intervalo de 0 a 1. Tá? Então, a gente sempre pode fazer o gráfico dessas funções, tá, para ver como é que é essa região. Então, y igual a x ao quadrado é a nossa parábola. Tá? E aqui, como o intervalo é de 0 a 1, eu só vou desenhar aqui a parte positiva, né, para x positivo. E y igual a x é a reta. Né? Então, eu tenho isso daqui, tá? E esse ponto aqui é x igual a 1, né? Y igual a 1, que é o ponto de interseção entre essas curvas. E aí, isso me dá essa região aqui, tá? E, na verdade, sempre é bom a gente fazer o gráfico, né? Esboçar essas curvas para a gente ver quem é a função de cima, né?
Então, a área dessa região aqui vai ser o quê? Vai ser a integral de 0 até 1 da função de cima, que nesse caso é a reta, então x, menos a função de baixo, que nesse caso é x ao quadrado. Tá? Então, a gente tem isso daqui. Então, calculando essa integral, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, e isso aplicado de 0 a 1. Tá? Então, trocando, né? X igual a 1 aqui, eu vou ter 1 meio menos 1 terço, menos, e aí fazendo x igual a 0 vai dar 0, né? Então, 1 meio menos 1 terço, isso é 1 sexto, né? Então, essa área aqui que a gente encontrou vale 1 sexto. E aí, claro, tem diversas outras aplicações, tá? Mas elas se resumem a calcular a integral. E aí, dependendo da situação que a gente tem, da função que a gente tem, o valor dessa integral vai ter uma interpretação. Tá? Então, por exemplo, considere uma barra unidimensional de tamanho L e densidade linear é dada por uma função ρ de x. Tá? Então, a gente pode calcular a massa dessa barra, né, utilizando integração. Então, a massa vai ser a integral de 0 a L, né? Então, eu tenho uma barra, a gente pode pensar assim, eu tenho uma barra aqui de 0 até L, né? Essa barra ela vai ter uma função que vai me descrever a densidade linear dela. E aí, se eu fizer a integral dessa função, isso vai me dar a massa, tá? Então, vamos ver um exemplo disso. Né, considerar uma barra unidimensional com 10 centímetros de comprimento e ρ de x igual a x, né, a função que representa a densidade linear dessa barra. Né? Qual é que é a sua massa? Então, a gente acabou de ver, né, que a massa ela vai ser dada pela integral de 0 até o comprimento da barra, que nesse caso é 10, e da função, né, que nesse caso é x dx. Tá? Então, aqui a integral de x ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 até 10. Então, se eu fizer x igual a 10, vai ficar 10 ao quadrado sobre 2, menos, e aí se eu fizer x igual a 0, né, 0 ao quadrado sobre 2, né, então isso aqui é 100 dividido por 2, que é 50 menos 0, que é 0, então 50. Tá? Então essa é a massa dessa barra. E de novo, um outro exemplo de aplicação, tá? Que só vai mudar a função, né, o que que ela representa. Então, a gente tem uma partícula movendo-se em uma reta, tá? E v de t é a função que descreve a velocidade dessa partícula no instante t. Né? Então, de novo, a gente pode pensar isso aqui no plano. Tá? Eu vou ter uma partícula, né, que vai estar se movendo aqui numa reta, tá? Ela pode ir, voltar, acelerar, diminuir a velocidade, enfim. E aí eu vou ter uma função que vai descrever essa velocidade, tá? Então eu vou ter aqui uma função, né, onde eu vou ter o tempo e aqui a velocidade, né, da partícula, tá? E aí, se a gente fixar um certo intervalo, né, de t0 até t1, e a gente calcular a integral de t0 a t1 da função velocidade dessa partícula, a gente vai ter a distância, né, o deslocamento realizado por essa partícula, tá? Então, por exemplo, né, se em t igual a 0, ou sei lá, em t0 a partícula estava aqui, e aí ela, sei lá, fez alguma coisa e em t1 ela terminou aqui, né? Então, esse deslocamento aqui a gente pode encontrar através dessa integral aqui. Então, vamos ver um exemplo disso, né? Então, se uma partícula se move em uma reta de acordo com a função, né, t ao quadrado menos 2t mais 5, né, para t maior ou igual que zero, qual é que é o deslocamento dessa partícula quando t varia de t igual a 3 para t igual a 10 segundos. Né? Então, a gente viu, né, que esse deslocamento vai ser integral de 3 até 10 da função velocidade, né, t ao quadrado menos 2t mais 5. Tá? E aqui nesse caso é dt, né, porque a minha variável aqui é o t. Então, né, de novo, calculando essa integral, isso aqui vai ficar t ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado mais 5t, aplicado de 3 até 10. Tá? E aí é só aplicar nos extremos, né? Então, para t igual a 10, eu vou ter 10 ao cubo sobre 3, menos 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10, menos, e aí aplicando em t igual a 3,
eu vou ter 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3. Daí é só fazer as continhas, né? Isso daqui, 10 ao cubo, é 1000 dividido por 3, menos, aqui vai ficar 100, né? Menos 100, mais, aqui vai dar 50, menos, né? E aqui eu vou ter 3 ao cubo sobre 3 é 3 ao quadrado, né? Então isso daqui cancela com isso. E aqui eu vou ter 15, né? 5 vezes 3, 15. Então menos 15. Tá? Então isso daqui é 1000 sobre 3. Aqui vai ficar menos 50 com menos 15, menos 65. Tá? E aí é só fazer as continhas, né? Isso daqui é a mesma coisa aqui. 1000 menos 65 é a mesma coisa aqui. 195 sobre 3, né? Então, eu posso fazer assim. E aí isso daqui vai ficar 805 dividido por 3, né? Se eu não estou enganado. É isso daqui. Tá? Então, o deslocamento, né, dessa partícula né, se ela tem velocidade dada por essa função aqui, né, no intervalo de 3 a 10, né, vai ser essa distância aqui, né, vai ser esse deslocamento.